o senhor fosse o dono, pega a caneta aqui, pega a caneta. Se o senhor fosse o dono da caneta para fechar a Jovem Pan, o senhor fecharia? Se defender a violência, atentar contra a democracia, defender o fascismo e a mentira, sim. Devidamente constatado nos autos com decisão judicial após trâmite julgado. O senhor poderia fechar a Jovem Pan, então? Após trâmite julgado. Trânsito em julgado dos ministros que já estão fazendo o que estão fazendo. Esse que é o problema. Eu sou advogado. Pergunta para mim quantas vezes eu confio sim nos juízes que eu tenho acesso, de primeira instância, que a gente conhece, pergunta se eu confio em instâncias superiores. Mas ficou claro, essa é a mentalidade da esquerda. Falam que não vão impor ditadura, que não vão implantar. O pessoal fica, não tem nada a ver Brasil com a Argentina, não tem nada a ver Brasil com Venezuela. Economicamente é difícil o Brasil virar o que a Venezuela virou, porque ele tem algumas peculiaridades, mas a Argentina é daqui para ali. Mas em termos de censura, eles já estão fazendo. Eles estão proibindo de falar a verdade que mostra quem são. É isso que estão fazendo. E as pessoas não estão atentas a isso com pretextos morais, que eles mesmos criticam. Lá atrás, eles criticam o regime militar porque o regime militar justificava que era para combater o comunismo. Agora eles estão querendo combater um fascismo. É o mesmo argumento. Não se negocia liberdade de expressão. E se tiver errado, deixa eu concluir, Rafael. Se tiver errado, apenas próprias para isso, que é responsabilidade civil, responsabilidade penal, por o autor das falas e não censurar a imprensa e canais de comunicação. Isso é inadmissível, é impossível de se cogitar isso no Estado Democrático de Direito, e ao se cogitar está sim flertando ou se estabelecendo uma ditadura. Esse é o primeiro passo de ditadura, controlar o que se pode dizer. A esquerda sempre acusa a direita, os bolsonaristas, de serem fascistas, mas calar a voz do opositor não seria uma característica do fascismo? A esquerda não está querendo calar a voz de ninguém. O Alexandre Moraes não é da esquerda, não é do PT, não é da direita. Ele é um ministro da Suprema Corte. E pegue decisões dele que beneficiou, inclusive, a campanha de Bolsonaro, ações que o PT moveram, que ele deferiu contrário ao pedido do PT. Agora, nós não podemos aceitar uma agressão ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral num momento muito delicado do processo eleitoral, que inclusive homologou o resultado do primeiro turno, cujo Congresso, todos os filhos do Bolsonaro foram eleitos sobre as mesmas regras. Okay. Cadê a auditoria que ficou as Forças Armadas de fazer nas urnas eletrônicas, dizendo que as urnas eram fraudes? Então, o que nós estamos percebendo é um jogo de escada. O primeiro degrau ataca o Alexandre Moraes. O segundo degrau agride toda a Suprema Corte e agride também o Tribunal Superior Eleitoral. Qual que é o quarto degrau? O processo eleitoral foi muito apertado, o Lula ganhou, houve fraude. Vamos para as ruas porque houve fraude. Essa é a estratégia bolsonarista para desestabilizar a democracia e desestabilizar o processo eleitoral. Só que o Estado Constitucional de Direito é mais forte. Acima do governo existe o Estado, a Constituição, que vai respeitar. O povo irá para as ruas para defender a democracia e defender o Estado Constitucional de Direito e o resultado das eleições. Eu escuto isso, eu lembro das falas de perseguição de negros, perseguição de gays, que ninguém viu, nunca se matou menos negros do que agora, negros morreram em vítimas de violência, nunca tão poucos, que é lamentável também, gays morreram vítimas de violência como agora, mas esse era o governo que ia perseguir gays, e agora ia perseguir negros, minorias, mulheres, enfim, mulheres, números de estupros reduzidos, morte de mulheres reduzidas, e essa é a mesma história da carochinha que querem fazer você acreditar. Mas não se engane, é assim que acabaram com a liberdade das pessoas em todos os países que essa mentalidade doentia do socialismo foi implantada. Isso é doentio, de querer controlar as pessoas e achar que elas têm que dizer o que você quer que elas digam. Isso é inadmissível. E criticar o senhor Alexandre Moraes, eu repito, é defender o STF. Vai ficar interminável. Vai ficar interminável. O senhor está apontando a arminha aí. O senhor fez assim, o senhor apontou a arminha o tempo todo. Calma. Eu preciso de 30 segundos. O senhor fez a arminha. Não dá para votar. Eu cheguei à conclusão que ele mas aí vai ser 30 Lula, mais 30, precisa chamar a Débora, que precisa de uns 30, 40, eu quero fazer olha, primeiro, 15 segundinhos para concluir. Essa mentalidade socialista. O Partido dos Trabalhadores conviveu no regime capitalista, nenhuma empresa fechou.
Durante os governos do Lula, nenhuma propriedade foi confiscada. Esse governo que o senhor acusa, o PT, ele não tem condições de se estabelecer dentro do regime democrático e capitalista. O Congresso não deixaria. Agora, o fascismo de Hitler e de Mussolini, 2, 3 dias atrás de Haddad. o fascismo de Hitler e de Mussolini mataram 20 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. O maior fascista que o Brasil teve foi Getúlio Vargas, que é ídolo da esquerda. O verdadeiro fascista brasileiro chama-se Getúlio Vargas e é o ídolo da esquerda. É uma vamos fazer o seguinte, seguinte,